Isso daqui, eu quero ver se o Duda Lima não vai ter a mínima decência de dar destaque para isso daqui. Até que ponto tá a sabotagem dentro do PL? Eduardo disse que trabalhou para os Estados Unidos punirem o ministro e pouparem o agronegócio. Pois bem, a assessoria de Alckmin nega que o governo tenha pedido exclusão de setores do tarifaço. Setores do agronegócio foram excluídos, graças ao Eduardo. Aí a Mônica Waldvogel, jornalista da Globo, diz que a estratégia do Alckmin funcionou muito bem, conseguiu afinal reduzir o dano do tarifaço que a oposição tramou. Não, não foi o Alckmin não conseguiu nada. O Estadão deixou isso bem claro. Não conseguiu nada. Foi graças a Eduardo Bolsonaro que parte aí dos setores foram poupados. Será que Duda Lima vai pelo menos colocar isso daqui para frente? Até onde vai o nível de sabotagem do Duda Lima contra Eduardo? Que obviamente tem tendência do Valdemar. O Eduardo publicou uma nota na imprensa, a publicação hoje da ordem titulada, né? Enfim, ele deixa mais claro que estamos diante de um problema político e jurídico. E aí, enfim, focar numa pessoa só, né? Punir os responsáveis pela destruição do Estado de Direito no país e preservar os valores democráticos fundamentais, como afirma expressamente o texto. Enquanto muitos jogam gasolina na fogueira, com declarações inflamadas, e outros optavam por visitas e negociações atrapalhadas, trabalhamos diretamente nas últimas semanas para que medidas fossem ainda melhor direcionadas, atingindo o alvo correto e poupando ao máximo possível o povo brasileiro e o setor produtivo. O resultado foi a recente cassação de vistos nas autoridades, né, a Magnitsky, e em contrapartida a exclusão de setores estratégicos, como fertilizantes, energia, aviação, madeira, suco de laranja e outros produtos do agronegócio das tarifas comerciais. Esperamos que as autoridades brasileiras compreendam a gravidade do momento e pensem bem nos seus próximos passos. Que a gente possa marchar para a resolução. Aí vem isso daqui, dia 25. Tarifaço é pouco relevante para o Brasil? Diz o ex-secretário de Política Econômica, um liberal que acelera, já foi diretor de macroeconomia, não, ele agora é diretor de macroeconomia da ASA, Fábio Kanzuki. Aí ontem ele volta para Kanzuki, Magnitsky poderia desestabilizar a economia brasileira se aplicar de forma rígida. Uai! Tu não falou que o tarifaço é pouco relevante, mas agora o tarifaço é pouco relevante para o Magnitsky, né? Eu adoro esses especialistas. Goldman Sachs projeta a tarifa efetiva dos Estados Unidos sobre o Brasil em 30%. Eu acho que isso não é pouco. Inclusive, a Rafaela Vitória, não sei se ela está no Banco Inter, mas estava lá, cerca de 40% do total das exportações para os Estados Unidos foram isentadas da tarifa adicional de 50%. Enfim, a tarifa efetiva vai ficar próxima de 31%, ainda assim um impacto relevante. Bem dito pela Rafaela, Trump meteu uma tarifa de 31% no Brasil, sancionou o ministro Supremo, mas, de acordo com alguns esquerdistas, ele arregou. É o Oscar mandando um chupa pro Neuer depois do 7-1. É um Oscar, né? Perdemos só de 7-1. Tu achou que ia ser 7-0, é? Falando em especialista, lembra lá atrás que a gente falou? A gente começa o vídeo falando do Lula, né? O Trump vai pagar caro. Os americanos vão pagar caro aí pela loucura do Trump. Pois bem, o Samuel Pessoa, liberal, faz parte aí desse consenso desgraçado que segue aí metendo o Brasil no buraco. Tinha dito dias atrás que os Estados Unidos estão com reputação abalada, já são tratados como economia emergente. Pois bem, o PIB dos Estados Unidos acelera no segundo semestre e vai a 3%. Tá acima das expectativas, né? Todas as análises da imprensa estão basicamente erradas. Na maior parte do tempo. Quase todas, na maior parte do tempo. Não é notícia. Não é nem narrativa. Já virou propaganda. E o mesmo Samuel Pessoa mandou ontem. Tarifas de Trump podem reduzir a inflação no Brasil e ajudar Lula nas eleições. E não falei que a gente ia falar da pesquisa do Lula? Ó, ajuda. O Lula, em janeiro, já levando em consideração a crise do Pix, estava com 40% de ruim péssimo. O Lula agora está com 41%. O Lula estava com 33 de regulado, 34. Ótimo e bom estava em 24, tem 22. O Lula está pior do que em janeiro. Já com a crise do Pix. Mas vai ajudar o Lula, né? Isso porque os efeitos negativos que podem ocorrer, mas que ninguém quer que ocorram, nem entrar em campo. Eu vou levar muito em consideração o que sai na imprensa, né? São 6 anos de perseguição. 6 anos em que queremos apenas existir. Que não apaguem o que somos. 6 anos vivendo em guarda, defendendo-nos por palavras não ditas. 6 anos que tentam nos asfixiar, moldar, calar, conduzir. 6 anos que tentam nos dobrar, mas teimosos, seguimos inteiros. Provavelmente hoje é o dia que muita gente gritou, chorou, sorriu, ou nem soube nomear o que sentiu. Não por ter certeza da vitória, mas por enfim respirar. Inspirar a esperança, expirar o alívio. Um sopro leve, cheio de tudo que ficou contido por anos. Ainda que seja temporário, ainda que venha sem garantias. Obrigado por esse momento, Eduardo e Paulo Figueiredo. Não tem nada para acrescentar não, viu? O Arthur fala o seguinte, ó. Essa narrativa que Eduardo tá pedindo ajuda a um país estrangeiro para interferir na soberania brasileira é um discurso de quinta série.
Eduardo se credencia para reescrever políticas e regras de convivência e governança internacional entre países, garantindo a verdadeira democracia, liberdade de expressão e direitos humanos, aliada à verdadeira soberania. Foi uma das ações mais relevantes da diplomacia brasileira nos últimos 50 anos. Avisou ao mundo que o país não será tomado por um regime de coação e extorsão que deu um golpe de Estado institucional e sequestrou a Constituição Federal. O regime totalitário no Brasil vem construindo uma sociedade dirigida por um clubinho que busca um poder total. Trata-se de que exerce presença e um controle mais sofisticado e mais autoritário do que vimos nas décadas passadas. Uma verdadeira hegemonia total, a qual um grupo de brasileiros se levantou contra. Um momento histórico e heróico. E aí terminamos com esse curto history do Eduardo, né? Permitam-me compartilhar uma intimidade. Um dia, ainda vou abraçar meu pai vivo e dizer a ele pessoalmente: deu certo, pai? Deu certo porque você criou um homem. Bravo, viu? Nossa. Ah, a gente nem falou dele, né? Não, a gente falou um pouquinho dele, né? Do Jair, né? Eita. Imagina o Jair ontem tava feliz. Eu espero que o Jair ontem tivesse. Acho que o Jair tá um pouquinho feliz, né?